Ponto de Vista, a opinião de António Filipe, membro do Comitê Central do PCP e professor universitário. Caros ouvintes, somos cotidianamente bombardeados com um folhetim, que é o folhetim do Orçamento de Estado para o próximo ano, o Orçamento de Estado para 2020, e que tem um elemento insólito, pelo menos, que é o de que o orçamento, a proposta de orçamento que o governo há de apresentar não existe, não se conhece, ela só será apresentada no próximo dia 10 de outubro, e, no entanto, a discutir se vota a favor, se vota contra, se algum partido se abstém, como se a proposta fosse já conhecida, e mais, estamos a assistir a uma verdadeira operação de chantagem, orquestrada inclusivamente até pelo Presidente da República, extravasando manifestamente as suas competências, porque, como se sabe, competência exclusiva para a aprovação do Orçamento de Estado é da Assembleia da República, para que o orçamento seja viabilizado à força. Bom, o orçamento provavelmente não trará surpresas, e, aliás, é reconhecido que há partidos que já manifestaram, tendo em conta a sua oposição clara às questões políticas deste governo, e que certamente o próximo Orçamento de Estado refletirá, anunciaram já que não fazem segredo nenhum de que votarão contra o Orçamento de Estado. Foi o caso do PCP, foi o caso, creio que, do Bloco de Esquerda, mas o partido, como sabem, é o PCP, portanto já afirmou que irá votar contra o Orçamento de Estado, assim como é natural, isso é tão natural como o PSD e o CDS, que vão apresentar a proposta do Orçamento de Estado, votem a favor dele. E, portanto, isso é claro. Aquilo que não é claro é que quais serão as posições, designadamente, do Partido Socialista e do Partido Chega, dos quais tenderá a aritmética existente na Assembleia da República, pela dimensão dos respectivos grupos parlamentares, dependerá de um deles a viabilização do próximo Orçamento de Estado. Mas aquilo que eu creio que é insólito é o jogo de sombras que está por trás disto, não é? E que revela algo de alguma baixa política, que é, desde logo, a ideia de que isto é uma espécie de lota, uma espécie de jogo de sardinhas de quem dá mais, e, por outro lado, a ideia de que existe uma obrigação de viabilizar o Orçamento de Estado, mesmo que se discorde dele. E então aí vem tudo para cima da mesa, desde a inconveniência do país estar em duodécimos, a necessidade da aprovação do Orçamento de Estado, como se não fosse verdade que o atual governo continua a governar com o Orçamento de Estado do governo anterior e não sentiu sequer a necessidade de fazer um orçamento retificativo, o que não deixa de ser significativo, mas, portanto, sem que se conheça o orçamento, estamos a fazer um jogo de sombras, não é? Ou seja, com uma opinião mediática com grande peso, a considerar que existe como que uma obrigatoriedade de aprovar um orçamento de Estado que não se conhece, como se alguém pudesse ser coagido a exercer o mandato que os eleitores lhe deram sob coação, porque de facto é de coação que se está a tratar. E, portanto, eu creio que é um dever para com os cidadãos que um deputado representa, que ele expresse através do seu sentido de voto, tanto seja no Orçamento de Estado, seja naquilo que for, aquilo que foram os compromissos que assumiu perante esse eleitorado. E creio que tem que haver seriedade nisto. E, portanto, eu seria incapaz de votar ou de viabilizar um Orçamento de Estado que considerasse que seria um retrocesso para o país e que não correspondesse àquilo que foram os compromissos assumidos para com os eleitores. É assim que a política deve ser feita. E, portanto, o Governo deve assumir a responsabilidade pelas propostas que apresenta, designadamente pelo Orçamento de Estado que vai apresentar, e cada partido da oposição terá que assumir a sua responsabilidade relativamente às opções que constam desse orçamento e expressar o seu sentido de voto em função disso. Eu creio que é assim que a política se deve fazer, com seriedade, e não na base de chantagens exercidas sobre qualquer partido, seja ele qual for, e muito menos na base de negócios de baixa política e de taticismos, que efetivamente não é isso que o país precisa. O país precisa, de facto, de um orçamento de Estado que dê resposta àqueles que são os grandes problemas nacionais. É a minha convicção, tendo em conta aquilo que é o programa do Governo e a orientação dos partidos do Governo, que isso não vai acontecer na proposta de Orçamento de Estado para 2025 e, portanto, creio que é natural que as pessoas que confiaram o mandato parlamentar a mim e ao partido que represento, é essa a convicção que têm relativamente ao Orçamento de Estado e acham que trairíamos o seu voto se tivéssemos outra atitude, e pensamos que é assim que a política
deve ser feita com clareza, cada um a assumir as suas responsabilidades perante o país e não na base de chantagens ou de negócios que mais parecem uma lógica, naturalmente sem desconsiderar a atividade comercial que é exercida nas lotas, mas de facto não é assim na base do quem dá mais que a política deve ser feita. Ponto de vista. A opinião de António Filipe, membro do Comitê Central do PCP e professor universitário.